Som. Irmãos, hoje é um domingo muito especial, o quarto domingo do Advento. Chegamos aí nas vésperas da nossa celebração familiar do Natal. E claro, o tema de hoje é um tema extraordinário, não é um tema dentro da nossa série sobre igreja. Nós vamos falar sobre, o tema de hoje é o Natal entre promessas, profecias e poesias. São 3 P's, é fácil de guardar. Promessa, profecia e poesia. Nós vamos falar sobre como o Natal se relaciona com esse grande tecido de promessas, profecias e poesias que a Bíblia descreve. É claro que nós vamos ler um trecho de um cântico profético, uma poesia profética, que foi composta pelo homem Zacarias, o pai de João Batista, e hoje houve menções aqui a ele já na nossa leitura, já lemos essa profecia alguns textos para trás na nossa liturgia de Advento, e você pode abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 67. Lucas 1, 67. Nós vamos ler aí até o verso 79. Bom, estou lendo aqui na nova versão internacional, a NVI. Eu costumo sempre ler aqui a Nova Almeida atualizada, mas hoje eu estou lendo na NVI, mas vou ter alguns trechos, a gente vai ler em outras versões aí. Mas é só para você se localizar. Pode ler com a sua Bíblia que você tem em mãos aí, sem nenhum problema. Bom, assim diz a palavra do Senhor. Então seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se de sua santa aliança. O juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça enquanto vivermos. Ah, e você, meu filhinho? Você será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu, que está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Oremos. Oh Senhor, que dia memorável, Pai. O dia que celebramos aquele grande evento, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O dia em que vimos a glória de Jesus como a glória do unigênito do Pai. E hoje, mais do que nunca, pedimos uma graça especial para que a Tua palavra seja proclamada com responsabilidade, mas com coragem, na dependência do Teu Santo Espírito. Espírito que também peço aos meus irmãos, aos meus ouvintes, que estão aqui ou à distância, ouvindo essa palavra, que sejam igualmente iluminados por essa presença, Senhor. Fala conosco hoje, fala com a igreja hoje, a igreja que pede Maranata, vem Senhor Jesus. É assim que oramos em nome dele. Amém. Irmãos, o texto que eu acabei de ler aqui, conhecido como Cântico de Zacarias, é também conhecido na antiga tradição cristã como um dos 3 cânticos, de uma tríade de cânticos ou de profecias, conhecidas como Cântica Evangélica. Cântica Evangélica, ou os Cânticos Evangélicos. E eu vou identificar com você esses 3 cânticos. O primeiro dele é conhecido em latim como Magnificat, que é a canção de Maria, o Cântico de Maria, preservado em Lucas capítulo 1, dos versos 46 a 55. Nós já entoamos ele aqui hoje, ou lemos ele aqui hoje na nossa liturgia.
O segundo cântico evangélico da tradição cristã é identificado como Benedictus, que é exatamente o trecho que nós lemos, é o cântico de Zacarias, porque ele começa dizendo, bendito seja o Senhor. É Lucas capítulo 1, dos versos 67 a 79. O terceiro cântico evangélico é o Nunc Dimittis, agora despede, é o cântico de Simeão, agora despede teu servo, porque eu acabei de ver a promessa, ele viu o Messias no seu colo, em Lucas 2, dos versos 25 a 35. Então vejam bem, fiz menção aqui a um destaque que a nossa tradição cristã faz, a 3 poesias, mas que são 3 poesias proféticas, são cânticos proféticos, cânticos que estavam ali nos momentos derradeiros em que Deus estava prestes a revelar o seu Messias e a cumprir tudo que uma longa tradição bíblica de profetas, sábios, cantores, compositores entoavam na ardente expectativa de que um dia Deus iluminaria esse mundo em trevas com a sua luz, com o advento do prometido, ungido prometido, o Messias prometido. Então vejam, são cânticos, promessas, profecias, salmos, que compõem uma trilha sonora gloriosa para o advento do Filho de Deus. Sim, o verso 67, você sabe da história, Zacarias era um levita, um sacerdote do santuário do templo de Jerusalém, e lá naquele contexto de culto, você se lembra da história, um anjo, Gabriel, aparece para ele anunciando a vinda do seu filho, só que ele ri e fica incrédulo diante da promessa, uma vez que sua esposa, Isabel, já era idosa, e obviamente estéril, e por duvidar, Deus o pune com a mudez, ele fica mudo, e não consegue mais falar. E Deus falou assim, olha, você vai ficar assim até você ver a promessa cumprida, porque você duvidou. Quando o seu filho nasce, e ele faz a circuncisão, e no dia da circuncisão pergunta, qual vai ser o nome do menino? A Isabel responde, será João. E Zacarias, doido para responder, não podia, porque estava mudo. Então ele pede uma plaquinha, pede uma caneta, escreve lá, ele será chamado João. Imediatamente ele voltou a falar, e depois que ele volta a falar, ficou cheio do Espírito. É o que está no verso 67. Ele ficou cheio do Espírito Santo, e diz o texto que ele profetizou. Profetizou. O mesmo Espírito que repousou sobre os profetas do Antigo Testamento, o mesmo Espírito que repousava sobre os patriarcas, sobre os profetas da Antiga Aliança, está agora concentrado no Pai do profeta, o último e derradeiro profeta de uma longa linhagem de profetas que anunciou a vinda do ungido de Deus. E Deus visita Zacarias de forma extraordinária, e ele começa a entoar um cântico profético, que começa aí no verso 68, é o Benedictus, seja bendito, ou Benedictus o Senhor, o Deus de Israel. E aí a profecia em forma de cântico já deixa claro, pois visitou e resgatou o seu povo. E a profecia já começa dando um spoiler maravilhoso. O plano divino, ou como dizia Chesterton, famoso e importante escritor cristão e um escritor inglês, final do século XIX, ele dizia que o Natal, a história do Natal, é uma história muito estranha. É uma história muito estranha. É estranha porque o Natal é a história de uma visitação e de um resgate. Deus, para redimir e salvar, decidiu visitar Ele mesmo, Deus, intencional, ativamente, deliberadamente, decidiu a partir da sua vontade soberana, a partir do seu querer, sujar as mãos com a obra da salvação. Deus está visitando para resgatar. Deus está pessoalmente assumindo a tarefa de salvar. Salvação, então, nesse caso, não seria fruto de nenhum estratagema humano. Não seria fruto de nenhum artifício humano, de nenhum empreendimento humano. Deus mesmo, salvaria o seu povo. E como Ele o fez? Nos versos 69 a 71, ainda uma menção nesse cântico de Zacarias, no verso 69 ao 71, em que ele diz, Ele nos visitou agora, com poderosa salvação. Mas essa salvação não vem de qualquer lugar. Ela vem de um lugar, e o texto diz que ela vem da linhagem real de seu servo Davi.
E aqui, irmãos, quero destacar um ponto importantíssimo. Todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, ou pelo menos as principais delas, sempre apontam para o dia da redenção como uma combinação de fatores. Deus salva e reina. Não há necessidade nenhuma de criar uma tensão sobre a realeza e a salvação. O Deus que salva está salvando para conduzir os que salvam a um reino. É o Deus que salva e reina. É o Deus que redime e governa simultaneamente. É esse o tom do cântico de Zacarias. É que essa salvação é uma salvação real. Tem uma realeza implicada nesse ato de salvação. É claro que o grande mistério está justamente na cronologia dos planos divinos. Como que Deus faria isso? Como que Deus governaria? Deus governaria executando uma obra de salvação. A salvação abriria a porta para o reino. E esse reino foi prometido, verso 70, como ele havia prometido muito tempo atrás, muito tempo, atenção para isso, muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos. Muito tempo, quanto tempo? Muito tempo, quanto tempo? Claro, a gente poderia citar aqui algumas profecias. Mas eu queria destacar uma profecia que foi composta, para ser preciso, 720 anos antes dessa composição de Zacarias. É muito tempo. É muito tempo. 7 séculos. O seu país tem 500 anos, ok? 700 anos. Imagine isso. 720 anos o povo de Israel recitando essas profecias, cantando salmos que faziam menções assim, na liturgia da sinagoga, todos os sábados, os judeus lidavam com essas profecias antigas, que falava de um dia em que o Senhor voltaria, o Senhor ia arrumar a casa, e que Ele seria fiel às promessas que Ele fez a Davi, aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que Deus seria leal à aliança que Ele firmou com Davi, que Ele seria leal, e que Ele cumpriria suas antigas promessas. Essa era a atmosfera, esse era o clima profético, a expectativa do povo judeu, era a expectativa de Israel. Alguns eram até mais fervorosos nessa expectativa. Iam ao templo cantando e esperando todos os dias. Pareciam até loucos, como eu fiz uma oração hoje de manhã, como um louco. Que de novo eu pedi, falei, Jesus, vou pedir de novo. Volta hoje. Advento, irmão. Esse é o espírito do advento. Volta hoje. E eu vou esperar ele voltar até meia-noite. E quando der meia-noite ele não ter voltado, adivinha que é a oração que eu vou fazer amanhã. Volta hoje. Maranatá, em aramaico, ora vem Senhor. Vem, Senhor. Essa era a ardente expectativa desses israelitas que eram fiéis, que criam nas antigas promessas, que queimavam de expectativa no que os profetas santos disseram. Então tá bom, vamos ler uma profecia antiga. Vamos ler uma profecia de 720 anos antes de Zacarias. Vamos ler uma profecia que foi inspirada pelo mesmo Espírito que invadiu o coração de Zacarias. E que seria o mesmo Espírito que estaria sobre o seu filho João Batista, o último dos profetas. 720 anos antes de Cristo, Isaías 9, versos 1 a 7. Isaías 9, versos de 1 a 7, já começa no verso 1 dizendo, olha que coisa fantástica. Eu fico imaginando Isaías olhando, profetizando, e Deus mostrando as coisas para ele numa visão telescópica, ele enxergando eventos, ruídos, movimentos divinos, 700 anos depois dessa profecia. E no verso 1 ele diz assim, mas para a terra que estava aflita, Isaías 9:1, não continuará a obscuridade, a terra que estava aflita, a escuridão não vai continuar. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu. Quem é Zebulon? Quem é Naftali? Senão as tribos, os grupos de Israel que estão na terra norte de Israel, perto do Mar da Galileia. E aí o texto ainda diz mais, mas nos últimos dias, essas tribos desprezadas,
Deus as enobreceu. Como as enobreceu? Como tornou nobre as tribos do norte? Não eram as tribos de Judá do sul, as tribos, como elas foram enobrecidas? O texto diz, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. 720 anos antes de Jesus de Nazaré andar pela Galileia. Se você não sabe, 80% do ministério de Jesus se concentraram nessa região aqui, além do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. 720 anos antes de Jesus vir ao mundo, o profeta fala assim, vai ter um agito na Galileia. Vai ter um agito na Galileia. Deus fará alguma coisa na Galileia dos gentios. Ele não falou na Judeia. Ele não falou em Jerusalém. Alguma coisa, a conspiração divina vai começar na Galileia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O profeta está dizendo que no mundo de trevas, escuridão densa, de repente um raio de luz vem da eternidade e penetra a escuridão, trazendo esperança a um mundo completamente perplexo e perdido. E aí, ao invés de lamento, tristeza, verso 3, tem se multiplicado este povo, mas a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros. O Senhor está dando fim a toda opressão, a toda escravidão. E de repente, no verso 5 da profecia, diz que toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda a capa revolvida de sangue, serão queimadas. Porque Deus vai estar dando fim a todo conflito, a toda guerra. A toda guerra Deus vai dar fim. E nós estamos vivendo épocas de ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Todo dia tem notícia. Todo dia. Está intenso o negócio. Mas pense que toda guerra é por enquanto. Toda guerra é por enquanto. Porque um dia as botas dos soldados, os coturnos, serão queimados em fogueiras. E como Deus começa a sua conspiração. Isso que é o chocante. Como Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor de todo poder, o Senhor dos exércitos, o Supremo Senhor, como Ele deu início ao seu plano de triunfo sobre o mal nesse mundo. Adivinhe, num bebê. Num pequeno bebê. Você consegue imaginar isso? A época de Jesus, um mundo agitado. Um mundo agitado, imperadores conspirando, Herodes fazendo a manutenção do seu poder sangrento, abafando todo tipo de revolução política contra o império, contra o seu poder. Você imagina os homens fazendo seus complôs, suas conspirações, Roma fazendo seus planos militares, suas falanges, suas legiões poderosíssimas, arrasando comunidades inteiras no mundo antigo, empenhando o seu poder político, sua força política, os poderosos, os sacerdotes fazendo seus planos para galgar privilégios religiosos. E lá em Belém, numa manjedoura, Deus silenciosa e discretamente começa os seus planos para subverter os poderes temporais. Deus decide sucumbir, subverter os poderes para aquele menininho judeu. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí o verso 7, de novo, faz uma menção ao que Zacarias também mencionou. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Igor, qual a garantia? Eu já falei sobre isso aqui na igreja. Qual é a garantia de que essa promessa será cumprida? Nós já temos a garantia. Porque para Deus cumprir o que Ele firmou com Davi em 2 Samuel 7, de que o seu trono não teria fim, só bastava que Ele imortalizasse um filho de Davi. Ele fez isso.
ressuscitando o descendente de Davi dentre os mortos. Está garantido, garantido que Deus cumprirá essa profecia, que esse reino é só uma questão de tempo. Irmãos, atenção, é só uma questão de tempo. Mas como você vai estar aguardando a vinda dele? Como os incrédulos, os romanos, entretidos com suas conspirações de poder, sua sobrevivência, com seus pequenos impérios, seus pequenos reinos, ou você será como Zacarias, ou como Simeão, que estava ali aguardando, a profetisa Ana, que estavam ali aguardando a esperança de Israel? Nós somos o povo que se desespera, ou o povo que espera? Ele estabelecerá o seu reino, e ele garantiu isso, ressuscitando o seu filho dentre os mortos. Voltamos para a profecia de Zacarias. E aí eu quero chamar a sua atenção para um detalhe literário. Lembre-se, é uma poesia também. Promessas são promessas. Profecias, profecias, mas também são poesias. Poesias natalinas. Verso 72. Zacarias, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, verso 72 diz: Ele foi misericordioso com os nossos antepassados, ao lembrar-se da sua santa aliança e o juramento solene que fez com o nosso antepassado Abraão. Veja como Zacarias evoca a antiguidade, como ele evoca a história, como ele evoca a memória de um povo que esperou. Ele evoca a aliança, ele evoca o juramento do pacto. Toda aliança era seguida de um juramento. Deus jurava por si mesmo. Ele se lembra da aliança que Deus fez com Abraão. Ele se lembra. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Ele se lembra. E por que eu estou enfatizando lembra? Porque, não sei se você sabe o que significa Zacarias. Zacarias, em língua hebraica, Zaharia, significa o Senhor lembra. O nome do profeta é o Senhor lembra. E o próprio profeta que tem o nome de o Senhor lembra, se lembra da aliança de Deus, se lembra do pacto, se lembra das promessas. O povo cristão é o povo que se lembra. É o povo que luta contra a amnésia. A amnésia de esquecer das antigas promessas. De que Deus garantiu, Deus jurou que o pacto novo foi feito. Que Ele será zeloso para cumprir com o que Ele disse. Nós somos o povo que espera porque se lembra. Como Zacarias. Mas qual é o juramento? Aí eu preciso que você me acompanhe. Qual é o juramento? Monte o quebra-cabeça, porque esse quebra-cabeça é o que está na imaginação de Zacarias, é o que está na imaginação de Maria, é o que está na imaginação de Isabel, é o que está na imaginação de Simeão, e é o que está na imaginação da profetisa Ana. Todos esses esperavam, e todos esses participaram dessa expectativa. Observe, Zacarias destaca a promessa de Deus a Abraão. E que promessa foi essa? Que aliança foi essa? O anjo chega a Abraão, está lá em Gênesis 17, Sara já estava velha, Sarai era o nome antigo dela, o anjo muda o nome de Sarai para Sara e faz uma promessa em Gênesis 17, 15, preste atenção. Deus disse a Abraão: Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara, porque Sara quer dizer princesa, então colocou ela dentro da história da realeza, e disse assim: eu a abençoarei, e darei a você um filho, que nascerá dela, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos, procederão dela. Atenção. No capítulo 18 de Gênesis, verso 13, diz que o Senhor perguntou a Abraão, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que depois que eu falei aquele negócio que Sara vai ser mãe, ela deu uma risadinha? Por que Sara riu? E por que ela disse: será verdade que eu vou dar ainda à luz sendo velha? E deu uma risadinha. E a resposta do anjo, do Senhor, ou do Senhor para Abraão é: por acaso, deixa eu te falar, Abraão, por acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Na NVI diz assim: por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Vou te dar uma promessa.
Olha o juramento, olha a aliança. Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei para você. E Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou dizendo, eu não ri. E ainda mentiu, né, gente? E o Senhor disse, não minta, Sara. Não é verdade. É certo que você riu. E a piada divina fecha, claro, com o nome que o menino recebe, né, gente? Yitzhak quer dizer riso, né? Então tá bom, vou botar o nome do seu filho de risinho. Risadinha. Gente, isso aqui é o início de uma história. Lembre-se, Zacarias está olhando para o passado, ele está olhando para os antepassados. Aí se você acha assim, Igor, que interessante a saga da matriarca estéril, que não podia ter filho, e de repente, milagrosamente, ela concebe. Gente, essa mulher não ovulava mais, ok? Ela não ovulava mais, era uma senhora. Ela não menstruava mais. Engravidou. É um milagre. Deus fez um milagre. Mas o que é curioso é que toda a promessa de Deus era para Abraão e sua descendência. Abraão e sua descendência. E aí quando tá bom, ok, beleza, obrigado por falar com a minha descendência, mas tem um probleminha. A mãe da descendência é uma vovó. Mas o que é curioso é a afirmação, é a promessa que é feita a Sara. Olha, não existe nada difícil demais. Não existe nada impossível demais, você não sabe disso? E aí a história parece que se repete. Depois de Sara, Rebeca, outra matriarca estéril. Outra. Isaac ora pela sua esposa em Gênesis 25, e ele pede por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, mulher de Isaac, também ficou grávida. É extremamente curioso imaginar que a linhagem que dependia de tantas promessas para a sua descendência tem entraves. E cada uma dessas matriarcas sofre do mesmo mal, a esterilidade. Parece evidente que Deus está deixando claro que quem está providenciando a semente da promessa é Ele mesmo. Tem quem está garantindo a história da redenção, é Ele mesmo. E também está muito evidente que Deus não depende das vulnerabilidades humanas, não depende dos recursos humanos, justamente para ficar evidente que quem está salvando é Ele. Você acha que acabou? Claro que não. Raquel, a terceira matriarca, adivinhe, também era estéril. Em Gênesis 31, 22 diz que Raquel o Senhor lembrou-se de Raquel, ouviu a oração dela e a fez fecunda. Ela engravidou, deu à luz a um filho, então ela disse o seguinte, olha o que ela disse, Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José. Sabe o que significa José em hebraico? Yosef? Deus acrescenta. E ela não teve só José, teve Benjamim depois. Sabe o que significa Benjamim? Filho da destra, o filho da mão direita. Acabou? Não acabou. Mais para frente, no livro de Juízes, a mãe de Sansão, outra mulher estéril, que a gente não sabe o nome dela, só sabe o nome do filho. A mãe de Sansão era estéril, Juízes 13:3, aparece o anjo do Senhor para ela e diz, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém, eu vou fazer um milagre também. Você conhece essa história, já fiz isso no passado. Vou fazer um milagre você também. Você conceberá e darás luz a um filho. Sansão, sabe o que significa Sansão em hebraico? Sol. Sol. Shimshon em hebraico. Acabou a história? Não acabou. Temos a história de uma mulher chamada Ana, que era estéril, e ficava orando no templo pedindo um filho. E fazia orações silenciosas, a ponto das pessoas acharem que Ana era louca. Porque ela era obcecada por isso, ela queria um filho. E milagrosamente ela engravida. Deus anuncia que ela engravidaria. E ela faz um voto tão consistente com Deus, que ela diz assim, olha, se eu tiver um filho, eu vou entregar esse filho para o templo do Senhor. Ele vai servir o Senhor para sempre. Ele vai ser levita na casa de Deus para sempre. E foi o que aconteceu. Ela tem um filho, já entrega o filho para o templo. Ela nem cria um menino. Quem era o menino?
profeta Samuel. Agora atenção, atenção. Profeta Samuel, quem é o profeta? O primeiro profeta, oficialmente profeta em termos de ofício da história bíblica. É o primeiro que dá início ao ofício profético. A tradição profética de Israel nasce do filho de uma estéril. No templo, dedicado ao templo, Samuel. O que significa Samuel? Deus nomeia. Deus nomeia. E Ana faz um cântico. Claro que tinha que ter um cântico. Claro que tinha que ter uma canção profética. Claro que tinha que ter poesia. Porque é o início da história. É o início da saga. É o início da história que Zacarias está mencionando. A história profética do passado. E ela compõe um cântico belíssimo que também lemos aqui na nossa liturgia do Advento. Os que estão ligados lembram. Nós lemos aqui, 2 Samuel 2, verso 1 a 10. Belíssimo. Então Ana orou assim. Olha a alegria de Ana ao saber que estava grávida. Mas eu quero que você leia esse texto com um olhar messiânico, com um olhar cristológico. Você precisa ler o cântico de Ana e perceber que é uma profecia para o futuro. Então Ana orou assim. Gente, é uma oração de 1100 antes de Cristo, ok? 1100. O meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, e que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos, não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. É Ele que faz descer a sepultura, mas adivinhe, é também Ele que faz gente de lá subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha, mas também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Para quê? Para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus Ele troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Exalta o poder do seu Mashiach, do seu Messias. E aí, quando a gente acha que a história estava acabando, a história das mulheres estéreis estava acabando, nós chegamos no Evangelho de Lucas e encontramos a história de uma outra estéril, ironicamente, esposa de um levita, de um sacerdote, Isabel, casada com Zacarias. Você acha que isso é à toa? Você acha que isso é em vão? E detalhe, estéril por quê? Porque era velha, era idosa, não podia ter filhos. Zacarias ouve a notícia, fica intrigado, põe uma dúvida e fica mudo, porque duvidou. Ele não deu a risada, mas duvidou. E ficou mudo. Isabel era idosa, não podia ter filhos. E Deus faz um milagre em Isabel. E por que Deus fez um milagre em Isabel? Porque Deus estava prestes a fazer um outro milagre, muito maior do que todas as matriarcas da história de Israel experimentaram. Deus estava prestes a fazer o milagre dos milagres com uma mulher.
E ele deu testemunho ao longo da história de que ele garante a promessa. As mulheres são estéreis e ele garante a descendência. Ele garante a semente, porque tudo apontava para a semente derradeira, final, o último, o fechar da história, o cumprimento da promessa. E aí Deus repete a mesma história das matriarcas de Israel. Adivinha com quem? Com a parenta de Maria. Parenta de Maria, Isabel. Parenta. Em Lucas 1,34, o anjo aparece anunciando para Maria que ela vai dar luz a filho sendo virgem. E ela responde ao anjo: como será isso? Se eu não tive relação com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E a prova que eu tenho poder de fazer isso, vejam a pista, a prova que eu tenho poder de fazer isso, verso 36. Olha para Isabel. Você entendeu? Por que você acha que Deus, o anjo, está fazendo menção a Isabel? Maria era uma judia educada, ela era pobre, mas era uma judia piedosa. Ela conhecia a história das matriarcas. Ela conhecia a história de Abraão, ela sabia das sagas do passado, das mulheres estéreis do passado, que por milagre conceberam. Ela conhecia essas histórias, ela era herdeira dessas histórias. E quando ela olhou para Isabel, é claro que ela lembrou da primeira de todas as histórias, de Sara, que era velha, estéril, e deu à luz a filhos. Um milagre aconteceu com Sara, com Rebeca, aconteceu com Raquel, aconteceu com a mãe de Sansão, aconteceu com Ana, aconteceu com a sua parenta Isabel. E por que todas essas histórias aconteceram? Para preparar para a grande história. Para a grande história. É o que está no verso 36. Olha para Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Apesar da sua idade avançada, Deus fez um milagre com ela, sendo já o 6º mês da gravidez, para aquela que diziam ser estéril. E aí a chave, o segredo é, Igor, você garante mesmo que nesse momento, será que Maria pensou em Sara, nas matriarcas? A dica está no verso 37. Olha a frase que o anjo diz: porque para Deus, nada é impossível. Exatamente o que o anjo falou para Sara. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. É a mesma afirmação. Na hora, Sara conectou. Sara se viu herdeira das matriarcas. Ou melhor, Maria se viu herdeira das matriarcas. Maria se viu herdeira de Sara, Rebeca, Raquel, Ana, a mãe de Sansão. Ela se viu dentro de uma linhagem milagrosa. Então eu falei, claro, ele pode fazer. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Pronto, cumpriu a missão. Até que o texto que nós lemos hoje de manhã, Maria vai visitar Isabel, e quando Isabel ouve a saudação de Maria, a criança, João Batista, que estava na barriga dela, estremece no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Ela ficou cheia do Espírito Santo. Você tem que entender o que está acontecendo aqui. Que Espírito Santo é esse que está enchendo Isabel? Irmãos, é o mesmo Espírito que inspirou Abraão, Isaac, Jacó, a história, os profetas, o passado, Isaías, Jeremias, Davi. É uma tradição do Espírito que vem inspirando gerações. Agora está concentrado nessa mulher. O Espírito está acendendo essas mulheres com graça, porque Deus está prestes a cumprir tudo o que prometeu. A história está caminhando para o fim, para a conclusão. Isabel, cheia do Espírito, exclama em alta voz: bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada é você, Maria, que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E Maria, então, se enche igualmente do Espírito, no mesmo Espírito. É o Espírito Santo para cá, é o Espírito Santo para lá, é profecia para cá, é poesia para lá. O povo só fica louvando, porque eles esperavam.
Eles esperavam todos os dias, e os eventos estão acontecendo diante deles, e Maria, cheia do Espírito, compõe um magnificar. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração a geração. É isso que ela está falando. Eu sou fruto de uma história que passou de geração em geração sobre os que o temem. E Ele agiu com o seu braço, derrubou tronos, derrubou poderosos, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ele amparou Israel, o seu servo, a fim de se lembrar da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Vou te dar uma dica. Será que nessa história toda das matriarcas estéreis, Deus não estava dando a pista, escrevendo uma história para depois a história ser concebida? Vou te dar uma dica. Eu falei de Sara, Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão, Ana, Isabel. Agora preste atenção, vou falar o nome dos filhos, de cada uma, ok? Os filhos dos milagres. Isaac, Israel, José e Benjamim, Sansão, Samuel e João. Está comigo? Vamos traduzir os nomes agora? Vou traduzir os nomes de todos. Vê se isso te lembra alguém. Riso, luta com Deus, Deus acrescenta, filho da mão direita, sol, nomeado por Deus, dádiva de Deus. Te lembrou alguém? Te lembrou alguém? Ok, Deus estava dando a pista já no passado. Deus estava dando a pista de quem viria no passado. E aí Maria recebe o anjo diz assim, você vai colocar o nome dele de Yeshua, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí nos versos 76 a 78, do final do cântico de Zacarias, Zacarias para a profecia, olha para o seu filho João Batista. E ele diz assim, você meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois você preparará o caminho para o Senhor. Você dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados, graças à eterna misericórdia de nosso Deus. Essa frase é forte. A luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. Não sei se você sabe, Zacarias está aqui citando uma outra profecia. Vejam que ironia. Dos últimos profetas do Antigo Testamento. Ele está citando Malaquias. Ele é herdeiro dessa tradição. Ele tem essa herança profética. Ele está citando Malaquias. Qual trecho de Malaquias? É aí que é o forte. Você precisa expandir a profecia de Zacarias. Malaquias 4, versos 1 e 2, só, para acabar a pregação, para você ir embora para casa, Feliz Natal. Malaquias 4, 1 e 2, preste atenção. Pois eis que vem o dia, irmãos, escute, vem o dia. O sol está raiando, o sol da justiça está raiando, vem o dia. E esse dia vai queimar como fornalha. Todos os soberbos, todos os que praticam o mal, serão como a palha, vão queimar na mesma velocidade. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas e para a gente? Verso 2. Mas para vocês que temem o meu nome, para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação, juízo para uns, mas para outros, trazendo salvação nas suas asas. Nesse dia, você só vai olhar para mim. Nesse dia, você vai olhar para mim, e eu vou olhar para você. Quando você olhar para mim, você vai ver uma coisa acontecer, você vai ver o final do verso acontecendo comigo. Eu vou fazer isso aqui. Vocês saltarão como bezerros soltos de uma estrebaria. Você só vai viver pulando nesse dia. E eu só vou te ver pulando nesse dia. Porque para nós, o sol que está raiando
não nos queimará como palha. Ele será para nós o sol da justiça, será o grande canto de liberdade, porque foi o povo que orou, Maranatá, ora vem Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te damos graças por tudo que o Senhor fez por meio de Jesus. Porque no Natal e no Advento, nosso coração tem essa dupla expectativa. A memória da primeira vinda do Senhor para salvar. E a ardente expectativa pela segunda vinda para reinar. É bom saber que o sol começou a raiar. É bom saber que a luz da eternidade começou a penetrar na escuridão. Mas o nosso coração já se aquece com o resplendor desse sol a pino. Nós queremos ver esse sol iluminando toda a terra. Enquanto isso nos dê a graça de anunciar e proclamar a boa nova para que mais pessoas brilhem diante do sol da justiça e não sejam queimados como palha diante da sua vinda. Nós não somos o povo que se aterroriza com o sol que virá. Nós somos o povo que salta como bezerro saindo de uma estrebaria. Nós somos o povo que festeja a tua vinda, Senhor. A primeira e a segunda é o povo que celebra o Natal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Prepare-se para a ceia do Senhor.